A grande maioria dos médicos, olha só o que eu vou falar aqui agora, a grande maioria dos médicos foca apenas em consultas como fonte de renda, né, como fonte de receitas para o consultório, para a clínica particular. A maioria acaba focando mais nisso. Tem uma outra coisa, a maioria também foca apenas em aumentar o número de clientes novos. Então aqui a gente tem duas lacunas aqui, tem dois grandes erros, tem dois grandes pontos cegos. Primeiramente, eu preciso dizer para vocês o que significa faturamento. Faturamento é basicamente, de forma resumida, a grosso modo, é o total de receitas que você tem, que você acumula no final de um mês, ou no final de um ano, de um trimestre, de um semestre, não importa, proveniente de atendimentos particulares, seja de consulta, exames, procedimentos, enfim. No final do mês você faz o balanço de receitas, de quanto clientes pagaram para você pelos seus serviços. No final desse mês você tem um faturamento. Qual que é a questão aqui? A questão é o seguinte, a grande maioria dos médicos, olha só o que eu vou falar aqui agora, a grande maioria dos médicos foca apenas em consultas como fonte de renda, né, como fonte de receitas para o consultório, para a clínica particular. A maioria acaba focando mais nisso. Tem uma outra coisa, a maioria também foca apenas em aumentar o número de clientes novos. Então aqui a gente tem duas lacunas aqui, tem dois grandes erros, tem dois grandes pontos cegos. O primeiro é você focar apenas em consultas e o segundo é você focar apenas em clientes novos. Por quê? Vou já explicar para vocês aqui por que isso pode ser um ponto cego, tá? Antes disso, eu quero falar para você o seguinte, qual que é a grande sacada? A grande sacada para você aumentar o seu faturamento, né, do seu consultório, da sua clínica, é exatamente você conhecer mais a fundo as outras formas de ter fonte de receita, para que com isso você aumente seu faturamento. No final das contas, a gente está falando aqui de geração de receita que gera fluxo de caixa, que gera saúde financeira para o seu consultório, para a sua clínica. Muitos colegas têm medo. Ah, e se não der certo, e se quebrar, não sei o que, não sei o que. Uma das formas de lidar com esse medo, uma das formas de aumentar a chance de dar certo, é você ficar ligado em formas de aumentar o seu faturamento. Existem outras formas além de consultas e de clientes novos. Eu trouxe aqui 3 exemplos. 3 colegas são alunos do CVM, fizeram uma live comigo recentemente. São colegas que eles cumprem alguns pré-requisitos, mas um deles é diversificar os produtos e serviços que oferecem para os pacientes. O João Paulo é oftalmologista no Rio. Ele não só foca em consultas, o ganho dele não é só de consultas, ele faz exames também, ele faz procedimentos. Cirurgia plástica e dermato, beleza, tem toda essa questão aí de demanda positiva, demanda de mercado, né, e tudo mais, mas no fundo, eles têm uma diversificação de produtos e serviços. A cirurgia plástica tem um valor agregado muito grande, né? Por isso que é uma das coisas que eu vou falar aqui. O ticket deles é alto. E aí por isso, enquanto o clínico tem que trabalhar e atender não sei quantos pacientes, né, o cirurgião plástico vai lá e faz uma cirurgia. Assim como acontece em outras especialidades cirúrgicas também. Por que as pessoas têm essa questão, né? A maioria dos... Por que dermato é tão concorrido, otorrino, tal, mas essas especialidades que têm procedimento? O procedimento ele gera uma outra fonte de receita, que não seja só a consulta. E aí, quando você entende isso, Sidney, mas eu sou clínico. Irlena é clínica também, endócrina, mas ela não fica só nas consultas. Ela aprendeu a criar outras fontes de renda. Natália, medicina da dor, acupunturiatra, né, acupuntura. Também não é consulta que traz a maior fonte de receita dela. Procedimentos. São programas de acompanhamento, protocolos. A gente tem alunos que faturam 5, 10, 30, 50 e 100 mil reais por mês com atendimentos particulares. O que eles têm em comum é que eles aprenderam a explorar as diferentes formas de monetizar o seu conhecimento. E assim como eles, cada um de vocês também pode. Não importa se é pediatra, não importa se é endócrino, se é GO, não importa. É óbvio, é claro, é chover no molhado dizer que algumas especialidades têm uma demanda de mercado maior. É óbvio, cirurgia plástica, dermato. Tem aluno nosso que não são cirurgiões plásticos, não são dermatos e faturam alto sem estar nessas especialidades. Por quê? Porque eles aprenderam a explorar essas diferentes formas de monetizar o seu consultório. Já anota aí, ó. Anota aí. Não sei onde você está, não sei se você está em casa, se você está... não sei onde você está não, mas anota. Para e anota. Eu preciso diversificar os meus produtos, os meus serviços, pensando sempre em 3 coisas. 3 coisas. Eu vou falar sobre elas agora. Margem de lucro, recorrência e escala. Margem de lucro é você
é você ter um lucro em cima do que você vende. Se você compra, sei lá, se eu compro um copo, se eu compro esse copo por R$2 e eu revendo ele por 4, eu tive uma margem de lucro de 2. No atendimento particular, a gente precisa aprender a estruturar, não só, por isso que a gente não pode ficar só nas consultas, né? A gente precisa aprender a estruturar serviços, né, produtos, né, serviços basicamente, onde a gente tenha margem de lucros maiores, tá? Recorrência é vender mais de uma vez para o mesmo cliente, E escala é você impactar mais pessoas, muitas pessoas. E aí por isso é importante você ver sua empresa como um sistema.